Hoje a gente vai falar sobre o movimento balístico, que é uma aplicação daqueles conceitos que a gente viu de posição, deslocamento, velocidade e aceleração em duas ou mais dimensões. Então a gente está desenvolvendo exemplos em duas dimensões, mas tudo que a gente está vendo se aplica a mais dimensões. O que muda um pouquinho é na questão da direção de um vetor, que daí a gente tem que definir dois ângulos e a gente ainda não falou sobre isso. Por enquanto a gente vai tratar movimentos em duas dimensões e sempre quando a gente falar de componentes vetoriais, em três dimensões o conceito, a técnica se estende de forma análoga, não muda nada, tá? É só colocar lá a componente Z e resolver. Então hoje a gente vai falar do movimento balístico, que é isso aqui, ó, o lançamento de um projétil. A gente joga um projétil para cima e ele cai. Mas como é que funciona a descrição desse movimento? Então a ideia é que um dos movimentos não afeta o outro. O movimento vertical e o movimento horizontal, eles são independentes entre si, ok? Então vetorialmente o que a gente tem é o seguinte, ó, a posição ela tem a componente x e y. A velocidade tem a componente x que depende da derivada só da componente x do vetor posição. E a y depende só do y do vetor posição, só da derivada de y. Já a aceleração depende da derivada somente da própria componente x, né? E em x só depende de x, em y só depende de y. Então elas são separadas, a gente pode analisar separadamente se o movimento for acelerado ou não. A gente vai ver que no movimento balístico, em x ele é um movimento uniforme, retilíneo, uniforme, e em y ele é um uniformemente variado, que tem a aceleração, né? Então, o que acontece? Olha só, o início do movimento de um lançamento de projéteis, ele é assim, ó. A gente tem uma velocidade inicial, que ela é vetorial, ela é lançada com um certo ângulo. Esse é o caso mais genérico, né? A gente pode lançar ele só para cima ou direto horizontalmente, mas o caso genérico é quando ele tem componente tanto vertical quanto horizontal. Então a gente vai analisar esse caso aqui, ó. Ele tem uma velocidade de lançamento, um módulo, ele tem um ângulo de lançamento e as suas componentes. V0x e V0y. A gente vai chamar de V0, porque o vetor velocidade ele vai mudar ao longo da trajetória, né? Então, quando a gente tem, né, a gente vai analisar o movimento vertical e o movimento horizontal de forma independente. Então, no início desse movimento, o movimento vertical tem o V0y como velocidade inicial, apontando para cima. E o movimento horizontal tem o V0x como componente, né, como velocidade inicial do movimento na direção de x aqui. Nesse exemplo é para a direita, para o sentido positivo, né? Então esse é o vetor velocidade inicial. Aí, vocês veem aqui, ó, no início, as componentes elas podem ser dadas, né, por cosseno de θ, é o x, e o seno de θ é o y. Então, ó, é o v, é o módulo, vezes o seno, aliás, o x, né, o v0x, é o módulo, que é v0, vezes o cosseno do θ0, que é o ângulo de lançamento, é o θ0, né? Tudo no início, né? E o vy é o módulo, que é o v0, vezes o seno do θ0. Né? Então a gente tem as componentes iniciais da velocidade, né, no início desse movimento. O fato é que não há aceleração horizontal. Ele não tem nada que faça mudar a velocidade horizontal, mas há aceleração vertical. Então, ó, no segundo instante, logo após o lançamento, a velocidade em x ela é o vx0, ele é constante. Já o em y, ele foi diminuída por causa da aceleração. Ele era grande e aí ele foi diminuída, até que ele chega a ser zero. Chega a um ponto máximo da trajetória, a velocidade, a componente y da trajetória fica zero. E é isso que define o ponto máximo, porque ele não está mais indo para cima, ele começa a mudar o movimento para baixo. Enquanto isso, a velocidade em x permanece constante. Depois, mais adiante, a velocidade em y ela muda o seu sentido. Agora ela é negativa, né? E a velocidade x permanece constante.
E o movimento vai acabar quando houver a colisão com o chão. Depois da colisão não tem mais sentido, né? Matematicamente a gente pode descrever qual seria a continuidade do movimento se não houvesse o chão. Mas na prática a gente encerra o movimento, né, nesse instante da colisão, que a gente vai ver como determinar isso aqui também. Então olha só, no momento da colisão, a componente x é a mesma do início. A componente y, ela é invertida, ela é para baixo, né? Se a gente está no mesmo nível, ela inclusive tem o mesmo módulo que ela tinha no lançamento, só que agora com sentido oposto. A gente vai ver isso também. Então olha só, vamos voltar aqui para a gente ver mais uma vez. Aqui, parte dessa situação, o movimento horizontal é sempre uniforme e o vertical ele vai diminuindo a velocidade até chegar a zero, depois ele começa a aumentar para baixo. Ok? Esse exemplo aqui de duas bolinhas é o que acontece quando a gente faz um lançamento, né, que na verdade ele não tem componente vertical da velocidade. Sem componente vertical da velocidade é só um movimento de queda livre. Tu simplesmente larga as bolinhas e ela começa a acelerar. Olha essas linhas horizontais aqui, E essas imagens são tiradas em intervalos de tempo constantes. Então, você vê que as duas, elas estão sempre seguindo o mesmo movimento vertical. Elas estão sempre no mesmo movimento vertical. Agora, a bolinha amarela tinha uma componente Vx0 diferente de zero. Então, ela sempre está um passinho para o lado. E sempre o mesmo passinho. Se a gente pegar aqui, ele dá um passinho para a direita, sempre o mesmo passinho nas diferentes imagens, porque o intervalo de tempo é o mesmo. Então, esse experimento aqui, ele mostra que o movimento vertical, ele é independente do horizontal, né? Na verdade, o anterior já mostra, mas aqui é mais um exemplo. A gente vê o que acontece, que mesmo sem componente y, né, quando ele é largado, ele ganha velocidade, ele aumenta a sua velocidade porque há uma aceleração, que é a aceleração da gravidade. Em consequência disso, a gente tem esse caso aqui, que é um caso particular, muito curioso, né? Se a gente tiver essa situação aqui, imagine uma situação em que a gente tem uma latinha, tá? E essa latinha está grudada por um ímã, né? E aí a gente tem um assoprador que joga uma bolinha de metal. E essa bolinha de metal, ela é apontada diretamente para a latinha, ok? Se não houvesse gravidade nenhuma, a trajetória da bolinha seria uma linha reta. Mas a gente sabe que existe gravidade, então a trajetória da bolinha, ela é uma trajetória de queda livre, né? Deu um movimento balístico, ok? Esse exemplo aqui específico, ele diz o seguinte: imagine que tem um sistema acoplado em que, no instante exato em que a bolinha é assoprada, que ela sai do tubo, a lata é desconectada. Desliga o eletroímã aqui e a lata cai. Se eles tiverem esse acionamento sincronizado, o que acontece é que a bolinha que estaria mirada lá na latinha, né, vai acontecer que a bolinha vai encurvar sua trajetória, ou seja, ela vai cair uma altura h. Ao longo dessa trajetória, ΔX aqui, ele cai uma altura h. E a lata cai à mesma altura, porque os dois são desacelerados. Isso demonstra, mais uma vez, que os movimentos são independentes, né? O movimento em Y, de queda livre, tanto da bolinha quanto da lata, vão ser exatamente os mesmos. E ele vai estar fadado à colisão. Então, se a lata for solta no mesmo instante que a bolinha sai de lá, elas vão colidir no ar. Vai dar exatamente o mesmo instante. Então, mesmo que não houvesse gravidade nenhuma, né? Porque se não tivesse gravidade, a latinha seria solta e ficaria parada, né? Porque não tem gravidade, não vai ser acelerada. Ela está parada, vai permanecer parada. E a trajetória vai ser uma linha reta.
Agora, se a aceleração da gravidade for muito maior, ela for acelerada com muita força, a bolinha também. Então elas sempre vão se encontrar, ok? E o sopro, não importa quão forte for o sopro, porque se o sopro for mais forte, a única coisa que vai mudar é o tempo que ele vai levar para chegar até na linha vertical, na linha horizontal aqui, vertical que tem a latinha, né? Então, ele vai só diminuir o H se o sopro for mais forte. Se o sopro for mais fraco, mais cedo ou mais tarde ele vai atingir a latinha, ok? Então aqui tem um teste, olha só. Em um certo instante, uma bolinha, ela descreve um movimento balístico e nesse instante ela tem uma velocidade dada por 25 em I, 25 metros por segundo em I, e menos 4,9 metros por segundo em J, tá? Então a gente está considerando que o eixo X é horizontal, o eixo Y é vertical para cima e o V está em metros por segundo. Aí a pergunta é se a bola que foi lançada descrevendo o movimento balístico, ela já passou pelo ponto mais alto da trajetória? Então, olha só essa pergunta. Ela já passou pelo ponto mais alto da trajetória? A trajetória é algo assim, né? Ah, não ficou muito bonito esse início aqui. Aqui em X, aqui em Y. Ele faz uma coisa assim. Como é que é a condição de passar pelo ponto mais alto da trajetória? É quando a velocidade que a componente Y, né, o VY, V0Y, ele é positivo. Depois do ponto máximo, o V0Y, o VY, aliás, ele passa a ser negativo. Então a gente olha aqui, ó, para esse cara aqui, o sinal indica que é para baixo. Então ele já passou do ponto máximo da trajetória, né? Então é simplesmente a gente olhar para esse sinal aqui, negativo. Enquanto o sinal for positivo, ele está subindo. Enquanto o sinal é negativo, ele está descendo. Se o sinal do X fosse negativo, simplesmente seria um movimento de lançamento assim, ó, pro outro lado, né? Nessa direção. Essa seria a trajetória, né? Então, pessoal, com isso a gente vai encerrar a aula de hoje. E na próxima aula a gente vai continuar analisando esse movimento balístico, né, vendo algumas relações bem interessantes que a gente consegue fazendo o acoplamento desses dois movimentos que são independentes. Beleza? Então, mais uma vez, lembrando que a gente está estudando o nosso mundo, né? Sempre tão interessante entender o mundo que a gente vive, como é que ele se comporta. Tudo que a gente estuda é ciência, né? Ciência é tudo que é comprovado e tudo que é comprovado é verdadeiro. Não tem hipóteses aqui. Aqui são teorias, né? Hipótese é algo que ainda não é comprovado. Teoria é algo que já é comprovado experimentalmente e não há dúvidas de que é assim que o nosso mundo funciona, ok? Então, se vocês ainda chegaram até aqui e ainda não se inscreveram no canal, se inscreve agora, já curte o vídeo e bons estudos. Nos vemos na próxima aula. Forte abraço, até mais!